Olá, essa é a nossa aula 3 da unidade 2, curvas cônicas. Hoje, dia 4 de maio, estamos num estudo assíncrono do conteúdo hipérbole, traçados e tangentes. É o último conteúdo desta unidade. Daqui para frente nós teremos, então, encontros de orientação de lista de exercícios e encontros de orientação do edital. E a entrega do nosso trabalho e seminário vai acontecer dia 23 de maio. Relembrando, como nos demais conteúdos desta unidade, esta curva se origina a partir de uma superfície ou de um cone de revolução, num sólido de revolução, no caso um cone. É importante lembrar, dentre os elementos desse sólido ou dessa superfície, estão a reta geratriz, aqui representada por R, a diretriz, que é a linha que serve de guia para a geratriz descrever a superfície, e o ângulo beta da geratriz, o ângulo que ela faz com o diâmetro da base, ou com a própria base, enfim. As curvas cônicas são obtidas pela interseção de um plano secante com uma superfície cônica de revolução ou um sólido de revolução. Nós temos aqui nosso duplo cone e um plano secante, ou seja, um plano que corta esse cone em um ângulo específico. Lembramos que beta é o ângulo da geratriz deste sólido ou dessa superfície, e alfa vai ser o ângulo desse plano que seca ou que corta. De acordo com o ângulo, com a relação entre esses dois ângulos, nós podemos ter uma elipse, uma circunferência, uma parábola e a última curva que iremos estudar hoje, uma hipérbole. Então, a hipérbole é uma curva plana aberta com dois ramos que se obtém quando da interseção de um cone circular reto com um plano oblíquo ou perpendicular à sua base. O ângulo do plano é maior que o ângulo que a geratriz forma com a base. Então, nós temos aqui que beta, que é o ângulo da geratriz, é menor que alfa, que é o ângulo do plano secante. E no encontro entre esses dois, na superfície desse plano, vai se formar, então, essa curva dupla aberta. Uma definição mais fechada, mais sistematizada, diz que a hipérbole é o lugar geométrico dos pontos no plano cuja diferença das distâncias a dois pontos fixos, que são os focos F1 e F2 na imagem, é constante em valor absoluto igual a 2A, sendo 2A a distância entre os vértices destas duas curvas. A hipérbole tem por eixo de simetria a reta que une os dois focos, então aqui é um dos eixos de simetria, e a perpendicular a esta reta que passa no ponto médio entre os dois focos. Então, essa vertical também é um eixo da hipérbole. Vamos tentar tornar essa definição um pouco mais visual. Então, ela diz que hipérbole é o lugar geométrico dos pontos cuja diferença das distâncias a dois outros pontos chamados de focos é constante. Então, vamos ilustrar aqui com o ponto P. O ponto P, se pegarmos a distância de P em relação a F1 e de P em relação a F2, que está aqui marcada como essas linhas amarelas, se reduzirmos um do outro, teremos essa distância igual a V1, V2. O ponto Q, igualmente, a dimensão de F1Q e QF2, se subtrairmos um pelo outro, novamente teremos a dimensão que vai de V1 a V2. O ponto R, igualmente, a distância de F1 a R e de R a F2, se subtrairmos um segmento pelo outro,
teremos a distância V1, V2, que é a nossa constante. Ilustrando, então, vamos transferir esses segmentos para esta lateral aqui do nosso desenho. E temos, então, o segmento F2P e F1P. Os segmentos F1Q e F2Q. O segmento F1R e o segmento F2R. Todos esses pares, quando subtraídos um pelo outro, nós vamos ter sempre a distância V', que será a constante da nossa hipérbole. Então, relembrando, sempre a distância ou a dimensão do segmento que une o ponto sobre a hipérbole aos seus focos. Então, sempre a redução de um pelo outro vai dar essa distância V1, V2, que também chamamos de constante da hipérbole. Dentre os elementos da hipérbole, podemos destacar, além daqueles, que já falamos brevemente, que focos F1 e F2. Distância focal vai ser a distância entre F1 e F2, que vai ser chamada de 2C. 2C, então, é a distância entre os dois focos, ou distância focal, e C vai ser a distância entre o eixo Y e um dos focos. O centro da hipérbole é o encontro entre os dois eixos, que chamaremos aqui de O. Os vértices da hipérbole são esses pontos V1 e V2. Eventualmente, em algum dos livros indicados na bibliografia, eles podem estar também como ponto A1 e A2, ou A e A'. Eixo real ou transverso é o segmento V1, V2, que tem a dimensão considerada como 2A, ou seja, da reta Y até cada um dos vértices, nós temos a distância A. De um vértice ao outro, nós temos a dimensão 2A. Eixo imaginário ou conjugado é a mediatriz de F1, F2, de tal forma que existe uma relação entre A, B1 ou B2 e a dimensão C. Vimos que para encontrar B1 e B2, nós pousaremos o compasso com ponta seca sobre O, abertura até um dos focos. Levaremos, então, o traçado de um arco até cruzar com o eixo Y, tocando acima e abaixo da reta X. Onde toca acima, chamaremos de B1 e abaixo de B2. Teremos, então, aqui, a partir de X, uma distância B para baixo e uma distância B para cima. E a distância entre B1 e B2 será chamada de distância 2B. Essa relação é tal que existe aqui uma proporção que é a do Teorema de Pitágoras. Nós temos, então, um triângulo que tem um dos lados igual a A, o outro lado igual a B e esse cateto igual a C, de forma que eles atendem a equação C ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Excentricidade é a razão entre C, que é a distância do foco até a reta Y, e A, que é a distância do vértice até o eixo Y.
sempre a excentricidade será maior que 1. Vamos relembrar também algumas aplicações da hipérbole. Podemos observar aplicações da hipérbole em diversas áreas profissionais, como na ótica, na mecânica celeste, na mecânica dos fluidos, na engenharia e na arquitetura. Na ótica, observamos o chamado telescópio de reflexão, que é constituído por 2 espelhos, um maior, chamado primário, que é parabólico, e outro menor, que é hiperbólico. Assim, a luz é focalizada e direcionada e amplificada em direção a uma lente e dessa lente para o olho humano. Na mecânica celeste, a trajetória de um cometa, dependendo de sua velocidade, pode descrever uma órbita elíptica, parabólica ou hiperbólica. Outra importante utilização das hipérboles é no sistema de localização em navegação denominado de LORAN, Long Range Navigation, navegação de longa distância. Esse sistema permite a um navegante de um navio ou piloto de um avião achar sua posição sem confiar em marcos visíveis. O LORAN utiliza hipérboles com focais, isto é, hipérboles com um dos focos em comum, onde estão os radares que emitem sinais. Cada par de radares dá uma hipérbole que contém a posição do navio ou do avião. E assim, a sua posição exata é o ponto onde as 3 hipérboles intersectam-se. Essa posição pode ser determinada pela plotagem das 3 hipérboles em um mapa, obtendo a interseção em comum usando coordenadas e computando algebricamente a interseção. Aqui está a ilustração desse sistema de navegação LORAN. Hiperboloide de revolução é um sólido ou uma superfície que é obtida pelo giro de uma hipérbole ao redor do seu eixo transversal ou do seu eixo focal. Existem 2 tipos de hiperboloides, de uma folha e de 2 folhas. Aqui está ilustrado o hiperboloide de uma folha, em que a rotação acontece aqui no eixo transversal. Hiperboloide de 2 folhas, que é obtido pela rotação de uma hipérbole ao redor do seu eixo focal, ou seja, o eixo onde estão os focos. A hiperboloide de revolução de uma folha só é gerada por uma reta diretriz que gira em torno de um eixo vertical reverso à mesma. Isto é, a reta AB pertence a um plano diferente daquela que contém um eixo. Esse tipo de hiperboloide, que está ilustrado aqui, nesses vários desenhos, e em forma de maquete nessa fotografia, é utilizado também na construção, na engenharia. O hiperboloide, originado da rotação de uma hipérbole, é utilizado na construção de torres de refrigeração de usinas nucleares. Isso se deve ao fato de que o hiperboloide é uma superfície duplamente regrada, ou seja, para cada um dos seus pontos existem 2 retas distintas que se interceptam na superfície. Deste modo, as torres podem ser construídas com vigas de aço reta, permitindo assim uma minimização dos ventos transversais e mantendo a integridade estrutural com uma utilização mínima de material de construção. Temos também as curvas hiperbólicas utilizadas na arquitetura, mais uma vez com projetos do Oscar Niemeyer sendo muito relevantes, e aqui o planetário de St. Louis Science Center, nos Estados Unidos. Vamos, enfim, então, aos traçados. Lembrando que, na primeira aula, mostramos um traçado que era uma forma prática de realizar uma hipérbole. Aqui, partiremos para uma construção utilizando os nossos instrumentos de desenho.
Então, vamos para o método dos raios vetores ou círculos concêntricos. Sendo conhecidas as distâncias entre os focos e entre os vértices, e sabendo que a distância v' entre os vértices é a constante da hipérbole, marcaremos pontos aleatórios e utilizaremos as distâncias de V e de V' até cada ponto, usando os focos como centro para marcar os pontos da curva. Então, novamente, nós estamos nos utilizando do conceito aqui da hipérbole para transformar conceito em traçado gráfico. Vamos ao roteiro. A partir do eixo, marque a metade da distância entre os focos para cada lado simetricamente. Então, a partir desse eixo aqui do encontro dos eixos, vamos marcar para um lado F, para o outro lado F'. Podemos chamar de F1, F2 ou F', tanto faz. Então, marcamos a distância simétrica, respeitando a distância focal estabelecida em alguma questão que seja solicitada. A partir do eixo também, marque metade da distância entre os vértices para cada lado, simetricamente. Então, marcamos aqui de um lado V, de outro lado V'. Se eu chamasse de F1 e F2, eu poderia chamar aqui também de V1, V2. Ou como marcamos aqui V e V'. Nós vamos lembrar que a distância entre V e V' é a constante da nossa hipérbole. Agora, a partir do foco F', vamos marcar alguns pontos para o lado direito desse nosso eixo focal. Marcamos aqui os pontos 1', 2', 3' e 4'. Em qualquer posição, não precisa ser uma medida fixa. Vamos medir agora com o compasso essa abertura aqui, que vai de V' a 1'. Com esta abertura V', 1', colocamos a ponta seca do compasso sobre F'. Então, trazemos aquela dimensão aqui sobre F' e traçamos, então, um arco acima de X e abaixo de X. É bom que esse arco esteja aqui cruzando pelo V'. Agora, nós vamos levar a mesma abertura e marcar simetricamente um arco acima e outro abaixo de X, né, da reta X, só que agora com ponta seca no foco F. Então, trazemos aqui a abertura V', 1', marcamos aqui um arco acima e outro arco abaixo. Agora, vamos medir a distância de V a 1'. Lembrando, anteriormente fizemos V' a 1'. Agora vamos marcar, vamos capturar com o compasso essa abertura V, 1'. Então, compasso aberto de V a 1'. Agora nós vamos levar o compasso com ponta seca sobre o foco F. E vamos, a partir de F, traçar um arco, cortando os dois arcos anteriores aqui, que foram feitos com a medida V', 1'. Então, ponta seca do compasso em F, abertura V, 1', traçamos o arco, no encontro, marcamos os primeiros pontos da nossa hipérbole. Agora, vamos trabalhar de forma simétrica, levando a ponta seca do compasso para F', com a mesma abertura V, 1', e vamos traçar um arco
e marcar na interseção entre os arcos novos pontos que vão ser ligados para o desenho inicial da nossa hipérbole. Já entenderam aqui que a primeira medida ia de V' a 1', a segunda vai de V a 1', ou seja, subtraindo um segmento pelo outro, vamos ter a dimensão V', que satisfaz a condição, o conceito da hipérbole. Vamos continuar explorando nesse método essa relação. Então, agora, voltamos a colocar a ponta seca do compasso sobre V', abrimos o compasso até o ponto 2', vamos pegar essa distância, V', 2'. Então, medimos essa distância com o compasso e agora levamos a ponta seca do compasso para F'. Trazemos essa abertura e marcamos um arco acima e um arco abaixo do nosso eixo focal. Então, arco acima, arco abaixo. Simetricamente, sem mexer nessa abertura, vamos levar o compasso para colocar sua ponta seca sobre o ponto F. A abertura é a mesma, V', 2', e vamos traçar um arco acima e outro arco abaixo. Agora, vamos capturar essa distância. Vamos colocar nosso compasso sobre o ponto V. Vamos abrir o compasso até o ponto 2'. Pegamos essa distância e vamos levar, então, a ponta seca para o ponto F. A abertura é aquela V'. Vamos trazer aqui para cima do F e marcar um arco que vai cruzar com aquele arco feito anteriormente, acima do eixo focal e abaixo do eixo focal. Onde cruzar, teremos mais 2 pontos da nossa hipérbole. Vamos agora trabalhar simetricamente. Mesma abertura, V', levamos a ponta seca do compasso para F', traçamos um arco abaixo e acima do eixo focal e marcamos os pontos, novos 2 pontos da nossa hipérbole. Vamos agora abrir o nosso compasso, capturando essa distância de V' até o ponto 3'. Medimos a distância de V' a 3' e levamos a ponta seca do compasso sobre o foco F'. Com a abertura V', 3', traçamos um arco na parte superior do eixo focal e outro arco na parte inferior. Agora vamos trabalhar simetricamente. Levamos essa abertura V', 3', para o ponto F. Então, levamos ponta seca do compasso para o ponto F, a abertura é a mesma. Vamos traçar um arco acima e outro arco abaixo do nosso eixo focal. Agora, precisamos tirar a medida do ponto V ao ponto 3'. Então, o compasso capturando essa dimensão, ponta seca em V, abertura até 3'. Agora, levamos a ponta seca do compasso para o ponto F. Não mexemos na abertura, então, ponta seca em F, abertura V, 3', traçamos um arco na parte superior e um arco na parte inferior. Onde cruzar, nós temos, então, mais 2 novos pontos da nossa hipérbole.
Vamos trabalhar agora simetricamente. Levamos a ponta seca do compasso para o ponto F', traçamos um arco abaixo, outro acima do nosso eixo focal e marcamos mais 2 novos pontos da nossa hipérbole. Bom, daqui em diante, marcaremos todos os demais pontos, sempre repetindo esse processo. Repetimos aqui até o ponto 3'. Vocês continuam o procedimento enquanto existirem pontos. Posteriormente, com auxílio de uma reta curva ou a mão livre, unam os pontos de forma a ter a posição do traçado da nossa hipérbole. Então, esse é o procedimento de traçado de uma hipérbole pelo método dos raios vetores ou círculos concêntricos. Como traçar uma tangente à hipérbole num ponto M sobre a curva? Inicialmente, trace os raios vetores MF e MF'. A bissetriz desse ângulo vai gerar a reta tangente no ponto M a esta curva da hipérbole. Para se obter a normal ao ponto M, basta prolongar o raio vetor FM até o ponto R e tirar a bissetriz do ângulo F', M e R. E nós teremos, então, a reta normal passando por N. Aqui está o passo a passo dessa solução. Traçar tangentes a uma hipérbole por um ponto P dado fora da curva. Aqui está o nosso ponto P. Nós queremos traçar tangentes à hipérbole passando pelo ponto P, que está fora da curva da hipérbole. Bom, com o centro do compasso em F e raio igual à distância de A até a linha, ou seja, a distância entre focos, abertura igual à distância entre focos, ponta seca sobre F, descrevemos uma circunferência auxiliar, que está aqui desenhada. Agora, com o centro do compasso em P e abertura até F', traçamos uma outra circunferência auxiliar que vai cortar a primeira nos pontos C e D. Ligamos F' aos pontos C e D, criando os segmentos C, F' e D, F'. Em seguida, vamos traçar perpendiculares, passando pelo meio, pelo ponto médio de CF' e de DF'. Vocês já sabem traçar perpendiculares passando por um ponto, já sabem traçar um ponto médio, localizar um ponto médio, né? A gente faz isso através da mediatriz. Então, traça-se a mediatriz, encontra-se o ponto médio ou o meio. E essas perpendiculares que passam pelo meio de CF' e de DF' serão, então, as tangentes pedidas na questão. Tangente T' e tangente T. Tangente T' passando por um dos ramos da hipérbole e tangente T passando pelo outro ramo da hipérbole. Aqui está o resumo do nosso traçado. Essa aula teve um material de consulta online que a gente está disponibilizando para vocês no PDF. A nossa bibliografia permanece a mesma do nosso plano de ensino.
Para esse conteúdo é bem interessante dar uma olhada nos livros do Carlos Putnock, J, Elementos de Geometria e Desenho Geométrico. Nosso edital já está disponível, a atividade também de avaliação individual já está no Moodle de vocês. Então, deem uma olhada e bons estudos. Até nossos encontros presenciais ou remotos.